Salve meu povo, paz e bem, nosso curso de Apocalipse caminhando para a fase final e o momento ápice aqui da nossa revelação. Só voltando um pouco aqui, só vou tentar fazer memória do que já fizemos. Vimos lá o objetivo, quem escreveu, para quem escreveu. Vimos depois as cartas às 7 igrejas, que refere-se a cada um de nós, a igreja universal, para toda a igreja, os perigos que a igreja enfrenta e assim as exortações que o apóstolo faz à igreja que vive tal situação. Logo em seguida ele tem uma visão de um cordeiro que está num trono, e esse cordeiro, o leão e o cordeiro que se confundem, e é uma multidão ali em frente, ao lado e junto a esse cordeiro. E nesse cordeiro há um livro que ninguém consegue abrir, e aí o cordeiro, que é a figura de Cristo, começa então a abrir, que tem 7 selos. Vimos os 4 primeiros selos, o 5º selo e o 6º selo. No 6º selo, vimos ali também o triunfo dos eleitos de Deus, e começamos a falar do 7º selo. Só que antes do 7º selo, ele fala das trombetas, não é isso, padre? Isso, exatamente. Dos 7 selos, no 7º selo há 7 trombetas. E ouvimos as 6 primeiras trombetas. E agora é o momento derradeiro. É a 7ª trombeta. Então nós chegamos na 4ª parte, no 4º momento do nosso curso. Aproxima um pouquinho o microfone, padre. O 4º momento do nosso curso, que vai falar dos 3 sinais e o choque das forças antagônicas. Isso aí, o mistério do Apocalipse. Então nós vamos aqui para os 3 quarta. sinais, choque das forças antagônicas. Exatamente. Capítulo 11, versículo 15 ao 16. Ao 16. Então aqui agora, a 7ª trombeta, ela introduz um hino de ação de graças. Sim. Esse hino de ação de graças vem do céu. Abre-se o céu e aparece a arca. Veja, a arca que havia desaparecido. Isso, legal. É um anúncio de que o tempo final está próximo. E aí, nessa sessão, o autor, então, ele nos introduz no drama profundo da história da salvação, que é o enfrentamento entre as forças do bem e as forças do mal, que chega aqui à sua máxima expressão. Os 3 sinais que aparecem aqui. A mulher, lá no capítulo 12, versículo 1. Um grande dragão, lá no capítulo 12, versículo 3. E os 7 anjos, lá no capítulo 15, versículo 1. E essas coisas, então, esses sinais introduzem os personagens que, de forma representativa, eles protagonizam o duro enfrentamento do bem e do mal. Mas vamos ver, então, a sua curiosidade, Padre Anderson, a 7ª trombeta. Vamos lá, então. 11 de 15 a 19. E o 7º anjo tocou. Houve então fortes vozes no céu, clamando: a realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo: nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. O templo de Deus que está no céu se abriu, e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. E uma grande tempestade de granizo. Veja bem, na visão original do Apocalipse, se romperam as fronteiras entre o céu e a terra. O céu já está aberto e aí então existe uma comunicação perfeita. Tudo quanto acontece na terra, tudo quanto realiza com empenho a igreja, tem o seu reflexo e o seu eco fiel no céu. A igreja terrestre
realizou uma missão profética através das suas testemunhas e seguiu a mesma sorte do seu Senhor. De tudo isso, a Igreja Celeste está consciente e se alegra. E estes versos, então, são uma resposta celebrativa, uma resposta coral a respeito de tudo o que aconteceu. Então, veja lá, na expressão, já chegou o reinado do nosso Deus e Cristo. Já chegou o reinado do nosso Deus e Cristo. Egeneton rebasileia tu cosmo tu Kyrio remon kai tu Christo autu. Começou a ser instaurado no mundo, embora venha a conhecer um devir e um cumprimento. E se menciona estritamente a Deus e a Cristo. Então nós temos aqui um hino, e esse hino insiste na grandeza de Deus, que tem plena autoridade e emprega essa autoridade no eficaz crescimento do seu reino, que encontrará uma dupla resposta, uma positiva e acolhedora, que se verá recompensada com um prêmio para os profetas e os santos e todos aqueles que veneram o nome de Deus, e uma outra resposta negativa, que se manifesta num deliberado rechaço e que é qualificado como tempo da ira de Deus. Está aí a expressão, né? Sim, a ira de Deus. O tempo de Deus se Elsen abriu. reorgesu, o tempo da sua ira. O tempo da sua ira, isso. Para aqueles que se fecham à salvação e que assim se autocondenam ou se A autodestroem. gente já falou sobre isso, né? Essa expressão ira de Deus, eu tenho um certo pezinho para poder buscar entender. É bem presente na Bíblia. É porque a linguagem... Tanto no Antigo como no Novo. Porque a imagem do Deus bondoso, misericordioso, que Jesus Cristo vem nos mostrar, mas também no Templo de Jerusalém, pelo zelo, Pelo zelo, é a ira num sentido mais de escândalo, né? É como se Deus se escandalizasse com a maldade humana, até onde pode chegar a maldade humana, né? Então o reinado de Deus, ele possui um dinamismo expansivo que nada nem ninguém será capaz de sufocar. E aí, o que o autor não tem uma outra palavra dentro da sua língua, dentro do seu pensamento, a não ser para essa expansão que é da ira de Deus, da força de Deus, do poder de Deus que ninguém pode que segurar. podemos também chamar de justiça. Podemos também chamá-lo de justiça. Se quiser. Porque a ira, para nós, muitas vezes é um movimento negativo, de maldade, de rivalidade, de vingança. Muitas vezes está atrelado a isso. Não tem, né? quando hoje também nós falamos assim, as pessoas, olha, Deus é misericordioso, mas logo a gente lê, mas ele é justo. Mas ele é justo, ele não vai deixar impune aqueles que praticaram o mal. Ou pelo menos, quer dizer, o mal que você pratica, ele tem um fruto. E você vai comer o fruto daquilo que você plantou, né? Nesse sentido. Depois, Padre Anderson, aparece aí também a visão solene da Arca da Aliança, não é? Isso, eu peguei aqui, Padre. Recribotos tes diatheques, a Arca da Aliança. Isso indica o quê? Isso indica que os novos tempos já chegaram. Já chegaram. Uma crença judaica antiga, ela assegurava que no final da história apareceria a Arca da Aliança que há muito tempo estava oculta. Há muito tempo estava oculta. Essa arca sumiu. Ela estava desaparecida. Sobretudo... Já no tempo de Jesus Cristo, no templo de Jerusalém, não tinha arca. Ela estava, foi depois da destruição de Jerusalém no ano 70. A arca desapareceu e nunca mais foi encontrada. Ela não sumiu antes, não? Não. Ela estava no tempo de Jesus, ela estava no templo. Depois da destruição no ano 70, a arca desapareceu. A arca desapareceu. E aí, sobretudo, os livros apocalípticos, né, eles falavam que no final dos tempos a arca reapareceria. Então, quando os escritos judaicos apocalípticos falavam nisso, então quando se diz aqui que o templo que está no céu se abriu e apareceu a Arca da Aliança, quer dizer, o tempo final chegou. A gente tem que lembrar também uma outra coisa. Vamos ver se nós nos lembramos aqui que no início do Evangelho de Marcos, quando Jesus é batizado,
O autor diz que os céus se rasgaram, logo lá no início. E depois os evangelistas também recordam, na morte de Cristo, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Sim. Isso significa que não tem mais nada que cerque a comunicação entre o céu e a terra. Entre Deus e o homem. Exatamente, está plenamente aberto. Significa também que os desígnios da história estão no céu, não estão aqui. Eles estão conservados num lugar seguro perto de Deus, né? Nós construímos a história, mas não está só nas nossas mãos. Não está só nas nossas mãos a construção da história, né? Então tudo está guardado com a providência divina, e agora a arca deve se abrir para fazer o quê? Para mostrar o seu conteúdo. E como em qualquer lugar, em qualquer teofania, qualquer manifestação de Deus solene, é manifestação solene de Deus. Então os símbolos naturais acompanham o seu clamor, né, sublinhando vigorosamente a sua grande revelação. Granizo, todas essas como coisas. Como aconteceu também com Moisés, quando recebe as leis, né? Como também acontece em Pentecostes, quando vem o Espírito, o vento impetuoso, e assim por diante. Então, é um momento marcante desse último selo, a trombeta que toca a última, mostrando que realmente Deus vai se revelar. Agora sim. Deus vai se revelar. Agora, a arca é o símbolo da palavra, da lei. Agora vamos ver quais são os 3 sinais da revelação de Deus. Vamos lá. Continua aqui? O primeiro é a mulher. Isso. A mulher e o dragão. É o mais famoso. Se você tiver paciência de ler lá 12, 1 a 18. Você vai ficar muito chatão, vocês do outro lado? Vamos lá. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com sol, tendo a lua sobre os céus e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu, então, outro sinal do céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamaram Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma forte voz do céu proclamando: agora realizou-se a salvação e o poder, a realeza do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aqueles que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso alegrai-vos ao céu, e vós que o habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ao ver que lhe fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher, que dera luz ao filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Guarde bem isso aí. Uau. Não, mas tem uma frase final ainda. Aí o 18? Vai lá. Coloquei-me depois na praia do mar. Na verdade, e o dragão parou à beira do mar. Coloquei-me depois na praia do mar. Esse capítulo, Padre Anderson, misericórdia, ele se encontra cheio de detalhes simbólicos. Sim, sim. E muito complexos. E é o ápice, né? Muito complexos que deram lugar a interpretações inverossímeis, baseadas em mitos primitivos. Nós vamos procurar ser fiéis à visão bíblica, tá? Sim. Vamos procurar ser fiéis à visão bíblica aqui.
Qual é a mensagem fundamental do relato que nós acabamos de ouvir? Esse relato fala da igreja como novo povo de Deus, que dá a luz em meio à perseguição a Cristo Jesus, que é o Messias, ou traz a luz de Cristo ao mundo. A ação, veja, ela muda continuamente de cenário, não é? Ela começa no céu, você pode passar o olhar aí. Ela começa no céu, daqui a pouco ela segue para a terra, no deserto, depois ela volta de novo para o céu, continua na terra, aonde é precipitado o dragão, sobe outra vez para o céu, aonde se canta um hino solene, desce de novo para a terra e aqui é perseguida a mulher. Então vamos lá. Aparece um grande sinal. Semeion mega ophé. Sinal quer dizer não um acontecimento espetacular, viu? Mas quer dizer um sinal misterioso. Um sinal que exige uma verificação e um esclarecimento. É uma mulher, Guiné, que segundo o uso do Apocalipse, é simultaneamente esposa e mãe. E que, sobretudo, está vista no contexto de aliança, já que se falou de um primeiro sinal, que foi a Arca da Aliança, que apareceu no céu quando se abriu. Depois se diz que ela está vestida de sol, peribeblemenenton helion. Isso indica a predileção com que Deus a envolve. Um vestido feito de transcendência e celestial formosura. Revestida, portanto, quando se diz que é revestida de sol, ela está revestida da graça de Deus. Ninguém se veste de sol. Sim. Mas é o sinal da graça de Deus. Depois, essa mulher, ela supera o tempo. Por quê? Ela supera o tempo e as suas fases, porque o texto diz assim, ela tem a lua debaixo dos seus pés. Reselene hipocato tompodon autes. Sinal de domínio. Se está debaixo dos pés, é sinal de domínio. Então isso significa que essa mulher é senhora do tempo. Aí nós temos que lembrar que o calendário do Oriente Médio não era como o nosso calendário solar, mas era o calendário lunar. Eram as fases da lua que marcavam o tempo. Depois se diz que ela tem uma coroa de 12 estrelas, Stephanos Asteron Dódeca. Ou seja, isso é uma referência ao prêmio. Coroa, sim. É referência ao prêmio. Coroa como galardão, né? Assim como lá no capítulo 2, no capítulo 3 do Apocalipse, o que significa poder compartilhar uma condição celeste e gloriosa. Se você passar o olho lá, dá uma olhadinha lá no capítulo 2, versículo 28. Olha o que Apocalipse? Diz lá. É, no Apocalipse. 2:28? É, 2:28. 2:28. Conforme também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E 12, dódeca, é o número de quê? Das 12 tribos 12 de Israel. apóstolos. Primeiro das 12 tribos de Israel, Sim. Mas também dos 12 apóstolos do Cordeiro, que vai aparecer lá no capítulo 21. Por isso que é bom a gente ler o livro como um todo, né? Você não pode se fixar só ali, para saber quais são as ligações que tem de um capítulo com o outro. Então, na figura misteriosa dessa mulher, nós temos, em primeiro lugar, a significação, ou melhor, a representação da igreja. É a igreja na plenitude da sua realização final, da sua realização escatológica. Ou seja, a igreja ancorada na eternidade de Deus. As portas do inferno não vencerão. Por quê? Ela está ancorada na eternidade de Deus. Ela está revestida do mesmo brilho de Deus e como coroação histórica do povo de Deus. Por isso que ela tem na cabeça a coroa de 12 estrelas. Por outro lado,
essa mulher está para dar à luz. Por isso ela gritava com as dores de parto. Ele diz aí, Como São Paulo também fala para nós, né? Exata, bem lembrado. São Paulo fala que vemos Isso como mesmo, as dores do parto. Isso. Então ele diz lá, Krazen odinusa kai bananidzommeneteken. Ela gritava com as dores de parto. Essas dores são um prelúdio da alegria, porque logo depois ela vai dar à luz. Mas é dor também. Mas é dor. É, Mas a ela alegria sabe, virá, mas a dor... palavra de Jesus, né? A mulher, ela sente as dores, mas ela sabe que depois da dor, ela coloca um filho no mundo. Ela olha para o filho e ela já não se lembra mais da dor. Até quer ter outro filho depois. Pois é, até quer ter outros, né? Essa mulher, posso falar? Claro, claro. Esta mulher pode ser entendida como a figura de Maria? Então, na história da igreja, e na história os santos padres também, sobretudo, né, se entendeu muitas vezes a história de Maria, por quê? Maria é alguém cheia de graça, Sim. revestida da graça. Maria é mãe da igreja. Maria é um sinal da igreja. Por isso, ela para nós, ela é essa representação, que é aquele famoso mistério lune, né? O mistério da lua. Ela não tem brilho próprio. A igreja não tem brilho próprio e nós também não temos, né? Mas a graça de Deus brilha em nós. Nós estamos revestidos e Maria, com o seu sim, foi completamente revestida da graça de Deus. Por isso, brilha nela a plenitude de Deus. Eu gosto também de interpretar, padre, me ajuda aí. Eu pego do Gênesis, quando Deus criou o homem, a mulher, Adão e Eva. Lembrando que Eva só tem nome depois do pecado, era mulher. Uhum. E aí depois nós vemos a figura de Maria no Evangelho de modo especial de João, que não fala o nome de Maria, mas fala mulher. Mulher, não é chegada a minha hora. Mulher, eis aí o teu filho. E João agora também coloca mais uma vez a palavra mulher. Uhum. Assim como nós temos Eva, a mulher, o primeiro ser criado. Nós temos ali a nova criação e agora a complementação. Então, apontando essa figura aí dessa mulher cheia da graça, cheia da obediência. Então, aqui o mais importante é a questão do brilho, né? É a questão do brilho. Então, é a mulher revestida do sol, que é a graça de Deus, e se onde tem sol tem brilho. Você lembrou bem do Gênesis, eu lembraria aqui também do Êxodo, né? Quando Moisés desce do monte depois de receber os mandamentos de Deus, Deuteronômio também lembra isso, ele tem o rosto brilhante e ninguém pode olhar, foi preciso colocar um véu para cobrir, né, o brilho do rosto de Moisés, por causa do encontro dele com Deus. Então aqui você tem, mas o grande significado bíblico que nós temos aqui é da mulher como representação da igreja, que é o corpo de Cristo. O diabo, o dragão, vamos dizer, né? Então, há uma batalha. Esse é o outro sinal. Sim, o outro sinal. Aparece um, e ele até diz, né? Não diz lá? Aparece Sim, aparece um outro sinal. Sim. Ele diz lá, alossemeion, um outro sinal. Esse sinal é um sinal antitético, né? É um sinal de caráter sanguinário, que é simbolizado na sua cor vermelha como fogo, pirros, dotado de um poder sobre-humano, porém, atenção, não total, porque enquanto a mulher tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, o dragão tem apenas 10 chifres, querata deca, mas que ainda assim varre com a sua cauda a terça parte das estrelas dos céus. Essa imagem ela foi aplicada no Antigo Testamento a Antíoco IV Epífanes, lá no livro de Daniel, no capítulo 8, quando Antíoco IV ambicionou ser como Deus. Esse dragão possui um interesse obsessivo por autodivinizar-se. Ele quer autodivinizar-se e ele quer perseguir a mulher. Vem depois uma oposição dramática. Frente a frente, os dois se encontram. Então, imaginem vocês, uma mulher paralisada e uma enorme fera, um dragão,
E mesmo assim, apesar do perigo que corre, a mulher dá à luz a um filho homem, né? Etekenhion arena. Um filho homem, diz o texto, destinado a reger todas as nações com o cetro de ferro. Então, essa então é uma clara alusão ao Salmo número 2, que sempre foi interpretado como um salmo messiânico, especialmente no Apocalipse capítulo 2, também no capítulo 19, como nós veremos. E também Isaías, né? Lá no capítulo 7, versículo 14. Ela dará à luz um filho. Esse filho homem se refere a quem? A Cristo. Se refere a Cristo. Mas como é algo que vai acontecido, como vai acontecer, se já aconteceu em Cristo? Então, o Apocalipse é uma visão do presente e do passado, como se estivesse acontecendo ou fosse acontecer no futuro. É uma confusão muito grande o Apocalipse. Ele está fazendo aqui a leitura da perseguição aos desígnios de Deus, do mal aos desígnios de Deus. Então você tem que pensar em Herodes, que queria matar um menino, e eles fogem para o Egito. Você tem que pensar nos cristãos aqui, que estão sendo perseguidos no final do século I, e eles também têm que fugir, e uma série de outros acontecimentos. Ele está se referindo a essa situação de perseguição. Que a igreja foi e será perseguida. Exato. Trata-se do povo de Deus. Então, trata-se do povo de Deus que no tempo da salvação dá à luz à comunidade da igreja. Ao reino de Deus. E essa historicamente traz Cristo à luz. Isso é, revela Cristo. E a igreja que está dando continuamente a luz a Cristo, aí a gente tem que lembrar a carta aos Efésios, no capítulo 4, Gálatas, e entretanto o Senhor transcende a igreja, né? É um Cristo pascal. Fala-se, pois, aqui do nascimento pascal de Cristo. Essa é a imagem fixa do Senhor, é representada no seu mistério de morte, de ressurreição, a única que constantemente contempla o Apocalipse. O Apocalipse sempre contempla Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e vencedor da morte. E há uma batalha, né, padre? Há uma guerra aí, no caso, no céu. Né? Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Então, aí vamos lá. Por isso se diz que o filho foi posto a salvo antes. Foi levado para junto de Deus e do seu trono. Está aí, não está? Sim, sim. Pois é. Foi levado para junto de Deus. Ou seja, através da ressurreição, ele escapou das garras do dragão, isto é, da morte, e a expressão junto de Deus e do seu trono indica o quê? Indica o poder de Deus estendido na história. Trata-se da ressurreição, da glorificação de Cristo, pois por sua ressurreição, Cristo nasce e é recriado pelo Pai. Ou seja, então, esta mulher, a igreja, deu à luz o Cristo que nasce, também a figura de Maria, podemos assim dizer, que sofre as dificuldades da vida, as dores, as perseguições. Isso. Mas o filho é arrebatado, ou seja, é ressuscitado e ascendido ao céu. Isso. Ascende ao céu. E a mulher fica, a igreja fica. Mas foge para o deserto. Mas foge para o deserto. O deserto Regné efigeneisteneremon. A mulher fugiu para o deserto. Que é o lugar da revelação, que é o lugar da tentação, Exato, da provação. Isso mesmo. É o lugar tradicional da tentação, é o lugar tradicional do encontro com Deus e é também o lugar da solidão, aonde Deus chama para fazer o quê? Para falar ao coração. Aí nós temos que lembrar o profeta Oséias. Está lembrado? O profeta Oséias que diz: eu te chamarei ao deserto e ali te falarei ao coração. Eu te levarei ao deserto e te falarei ao coração. Né? Que também não é a melhor tradução. A melhor tradução, ela é belíssima, né? A melhor tradução seria: eu te chamarei ao deserto e sussurrarei palavras de amor ao pé do teu ouvido. Oséias capítulo 2.
Esse deserto, então, é a nossa vida, é a nossa missão, é o papel da igreja que vive, às vezes, a solidão, a ausência. Vai lá no texto. Vou no texto. Vai no texto. Ele diz o quê? E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por mil... Parei. Né? Então, não só se diz que ela fugiu para o deserto, mas se diz que ela fugiu para o deserto e no deserto ela é alimentada por Deus. Como é que Deus alimentou o povo no deserto? Está lembrado? Com maná. Com o maná, lá em Êxodo 16. A igreja é fortalecida com o novo maná que é Cristo. Que maná é esse? Eucaristia. É a Eucaristia, conforme João no capítulo 6 ensinou. Né? Porém será um tempo breve, a metade de 7 anos, ou seja, 1260 dias. Ou seja, Deus protege a sua igreja ao longo da sua prova no deserto. Qual é o sinal dessa presença e proteção de Deus? A Eucaristia, a presença de Deus. Né? É a certeza da presença de Deus. Então, de novo, aí, depois disso, a ação sobe para o céu de novo. Sim. Aí volta então para o céu, onde há a batalha. Agora entra a batalha. Colossal batalha, mais do que uma batalha, né? Enquanto a igreja, a mulher está no deserto, sendo alimentada por Deus, no céu há uma batalha. Entre Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Olha, todos nós sabemos, né? O nome Miguel é uma pergunta. Quem como Deus? Quem é como Deus? Ou seja, Miguel é o combatente de Deus. E o dragão, ele combate contra o dragão e os seus. Né? Ou seja, a ressurreição de Cristo ela tem efeitos imediatos. O céu adquirido por Cristo exige que seja desalojado dos espíritos rebeldes, que através de antigas crenças se havia idealizado essa batalha. Conforme essa batalha, se fala dela lá no livro de Daniel, no capítulo 10 e também nos capítulos 10 e 12 do livro de Daniel. O que importa aqui não é a batalha. O que importa aqui é a derrota. Sem paliativos e para sempre, do grande dragão e dos seus. Os evangelhos já tinham falado sobre isso. Lá em Lucas capítulo 10, em João capítulo 12. Né? Estão lembrados que Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu. Sim. Eu vi Satanás caindo do céu. E essa vitória ela é celebrada imediatamente aonde? No céu, aonde ressoa uma voz potente. É a voz dos 24 anciãos, que aparece lá no capítulo... Quer ver? Dá uma olhadinha lá em Apocalipse 4:4. 4:4? É. 4:4. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Então, não é só a voz dos 24 anciãos que ressoa no céu pela vitória de Deus, mas é também a voz dos mártires que clamavam debaixo do altar. Vai lá no capítulo 6, versículo 9. 6:9. Que memória, hein, padre? Quando ela abriu o quinto selo, viu sobre o altar as vidas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz. E não só, é também a voz da multidão dos que foram marcados. Vai lá no 7, 9. 7, Capítulo 9. 7, versículo 9. Depois disso eu vi que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando de toda a humanidade que foi resgatada por Cristo, que se regozija, fez-se presente a vitória de Deus e de Cristo. E qual é a causa dessa alegria? É a derrota do grande dragão, designado aqui, como na escritura em hebraico, o acusador, Rocategoros, como no livro de Jó, lá no capítulo 1. Agora, em lugar de ser acusados, os cristãos são vencedores. Seguem o mesmo destino do Senhor Jesus. Por meio do seu sangue redentor, do valente testemunho da sua fé, que é mais poderoso do que a morte. Ou seja, padre, a criança que é arrebatada, o Cristo ressuscitado que volta aos céus,
A partir disso, a igreja, a mulher, é colocada no deserto e alimentada por Deus. Mas nesse que é a igreja, e o demônio, o mal, o dragão, é expulso, porque lá no paraíso ele tentou, a serpente tentou. Então ele Embora mistura tudo isso. tudo isso. Embora nós nunca vamos entender como a serpente entrou no paraíso, né? Que é a origem do mal nessa questão toda, né? É algo muito complexo para a gente poder aqui explorar nesse momento. Mas depois da ressurreição de Cristo, então a serpente, que no caso aqui é o dragão, começou serpente e se tornou um dragão. Por isso que, começou pequeno e foi crescendo. Por isso São Paulo chama do mistério da iniquidade, né? Mas aqui voltando à vitória, tudo que ele quer falar aqui é sobre a vitória do Cordeiro. Então por isso o céu exulta com imenso regozijo, está aí no texto, que é reprodução da mesma alegria de Jesus lá em Lucas 10. Essa alegria deve contagiar e fortalecer os habitantes da terra, que sofreram uma cruel perseguição por parte dos emissários satânicos, aqui já veladamente antecipados, e resta pouco tempo. A perseguição será cada vez mais severa. O que ele quer dizer? É preciso resistir. E aí, escarnecido, humilhado, tendo perdido, o que o dragão faz? Volta para a terra e persegue a mulher no deserto. Rodrakon edioxentengnaike. Então ele foi perseguir a mulher. Porém, inutilmente. Porque essa mulher, que representa a igreja, ela é assistida pela providência de Deus. 2 asas da grande águia para voar ao deserto. Que a leva, exatamente. Longe da serpente. Que a leva sobre asas de águia. Sobre 2 dias. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como águias que voam, né? Exatamente. Cansam as crianças, cansam os jovens, mas que confiam no Senhor. Exatamente. Tomam asas. Mesmo na idade avançada. Isso é maravilhoso, né? Ela é nutrida com um simbólico maná, que aqui representa a Eucaristia. Alimentada por um tempo. E esses tempos, padre? Peraí, como foi alimentado o profeta Elias, hein? Sim. Lá no livro dos Reis, 1 Reis 17, né, e 19. Aumenta a perseguição, dessa vez simbolizada na multidão de águas turbulentas, conforme lá no Salmo 18, também fala dessas águas turbulentas, o Salmo 32, o Salmo 124, porém em vão, porque as águas se perdem na terra como torrentes enganosas. Engraçado usar que o dragão, a serpente, aí volta a serpente aqui no caso, né, padre? Ele faz um jogo aqui, né? Serpente e o dragão. Vomitou água como um rio atrás da mulher. Por outro lado, água também é o caminho da santidade, do batismo. A confusão que a serpente provoca na igreja, né? Ela usa um elemento próprio que nos redime para poder, no caso, nos afogar. Também. Mas o que é a água do batismo? É o afogamento do pecado, né? Você afoga o pecado nas águas e você ressurge criatura nova. É o mergulho, né? E aí você vai perceber uma outra coisa. Aí vem uma nova decepção do dragão. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. Contra os outros filhos da mulher. Que são esses outros filhos? Os irmãos de Jesus, configurados na imagem do Filho, hein? São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, fala sobre isso, né? São os cristãos, são aqueles que aderiram ao Senhor e que dão testemunho de Jesus, mantendo-se fiéis à palavra de Deus. Jesus dá testemunho através dos cristãos e estes continuam o mesmo testemunho valente do seu Senhor. E o dragão vencido, aí que eu até pedi que você lesse para nós, ele diz, fica na praia. Epitenamon testalaces. Ele fica na praia esperando. Ele fica na praia esperando. Essa versão aqui não traz assim. Ele fala que coloquei-me depois na praia do mar. E vi então uma besta que subia do mar. Ali estava o dragão. Ele fica na praia. É a menção do grande dragão vermelho fogo, Dracon Pyrrhos Megas, das suas maldades. Isso mostra dramaticamente qual é a exata dimensão dessa perseguição. Mas, padre, se a mulher é a igreja é quem?
A igreja somos nós. Tá, mas por que também depois ele deixa, por causa da mulher, o dragão então guerreia com os restos dos seus descendentes? Seriam pessoas de bem, pessoas que não são cristãs? Pode abrir para essa possibilidade? Ele fala da igreja primitiva e dos cristãos que haverão de vir. Ah, tá. Assim, na história, a igreja sempre será perseguida. Não vai haver momentos sem perseguição. Sempre vai ser perseguida. Sempre haverá. Né? E aí, então... só voltando, padre, você já falou um pouquinho aí, mas, por favor, por um tempo, tempos, metade de um tempo. Que no caso são 3 anos e meio, 3 anos e meio, que é metade do 7, que é a perfeição. Exatamente. Que seria o quê? Então quer dizer que toda não é eternidade. Não, nenhuma perseguição é eterna. Nenhuma perseguição é eterna, nenhuma perseguição é perfeita. Perfeita é só Deus. Mas tem aquelas profecias aí, as leituras, talvez errôneas, que falam de 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio de provação, de tempestade. Não podemos afirmar nada disso. Não. Isso aí são outro tipo de leitura, é um outro tipo de leitura. Mas se você se ativer à linguagem do Apocalipse, é sempre na questão gemátrica, na questão dos números, né? É sempre a respeito do número 7. A mesma coisa nós vamos ver agora com a besta. Isto. Né? O número 660. Por que 666? Nós vamos ver isso aí também daqui a pouco. Né? Então você vai ver que tudo que ele quer mostrar aqui é dramático. Ele mostra a dimensão dessa perseguição. A morte que possui uma origem demoníaca. Trata-se de uma potência hostil que se mostra historicamente mais capaz do que os homens, mais capaz do que a humanidade. Conclui-se a ação de Cristo e da igreja e que nos aguarda todos os cristãos. Mas nessa luta, que é uma luta sem quartel, não nos faltará nem a providência e nem o alimento. Não nos faltará nem a graça de Deus e nem a Eucaristia. De tal forma que a história é vista de maneira panorâmica. É a igreja, o povo de Deus, que dá luz ao Messias e este, com o triunfo da sua ressurreição, derrota magnificamente o diabo, a luta de um diabo humilhado e, por isso, um diabo ressentido, é agora não contra Deus, mas é contra a igreja. Esse combate, quaisquer que sejam as suas manifestações históricas, ele tem sempre um caráter diabólico. Porém, o que o Apocalipse quer dizer? O Apocalipse quer dizer que o triunfo já chegou. O triunfo já chegou com o reinado de Deus e de Cristo. Só é preciso completá-lo, mas falta pouco tempo. O ataque do dragão se fará cada vez mais cruel, porém, a assistência de Deus será cada vez mais poderosa. O dragão virou serpente e agora, enfurecido, vai contra os descendentes da mulher. Ele coloca-se diante do mar, na praia do mar. Esperando. E vê então uma besta. Aí agora... A besta do Apocalipse, a famosa besta do Apocalipse. As. São duas. São duas. Então veja bem, porque isso aqui também é uma coisa que até nós dizíamos no outro encontro. Nós precisamos estar muito atentos aqui. Não se fala de uma besta, se fala de duas. Não é? Se fala de uma besta que vem do mar e uma outra que vem da terra. Mas aí nós vamos precisar ter paciência porque são 18 versículos. O padre, vamos fazer o seguinte, nosso tempo está crescendo, né? O nosso relógio, eu quero que você também do outro lado participe. Vamos deixar então esse dragão e a besta, depois que desce, né? Podemos fazer. Vi então uma besta que subia do mar, né? Então que besta é essa que sobe do mar? E tem duas bestas, são duas bestas que a gente vê então, já para poder diminuir um pouco, né, o nosso tempo, fica no próximo episódio. Então nós temos aí o 6.1, fizemos, e agora o 6.2, vamos ver se vamos dar conta daí por diante, tá bom?